tema é obesidade infantil. Vamos falar sobre as crianças nossas que estão engordando, aumentando o peso e todas as doenças relacionadas à obesidade infantil. A obesidade infantil, o aumento de peso, o sobrepeso, a obesidade mórbida também acontece em crianças e adolescentes, e cada vez mais a gente vê isso, fora as causas tradicionais que a gente está acostumado, que é o excesso de alimentação industrializada. Então, a oferta excessiva e fácil de uma alimentação extremamente calórica e industrializada é um dos grandes vilões da parte de educação. Então, se a família, pai e mãe, você vê, é só você procurar e você vai encontrar. Se você vê a criança aí tem 10 aninhos de idade, tá sobrepeso, tá obesa, você pode olhar para o pai e a mãe. Provavelmente o pai e a mãe não faz atividade física regular, provavelmente o pai e a mãe não tem uma dieta limpa. Uma dieta limpa. Não tem, porque quase que impossível fisiologicamente você ter um pai e uma mãe saudáveis, que fazem atividade 3, 4, 5 vezes por semana, intensa, atividade física, há anos, e que tem uma dieta limpa, o filho ter uma obesidade, sobrepeso e obesidade. É quase que impossível. Lógico que existem as exceções à regra, que são doenças de metabolismo, onde tem problemas sérios de tireoide, problemas sérios da hipófise, hormônio de crescimento, etc, etc. Mas isso não é o convencional. O convencional que a gente vê o tempo todo é pai e mãe sobrepeso, pai e mãe acima do peso, pai e mãe que tem uma dieta lixo e que não faz atividade física. E quando eu falo atividade física correta, não é caminhar em volta da quadra e em volta do parque durante 1h30. Isso aí não é uma atividade física. Esse é o mínimo para o coração bater. Esse é o mínimo para você ter um condicionamento, para você poder ter uma sobrevida. Uma sobrevida. Agora, atividade física intensa e uma dieta limpa são poucas pessoas que têm. Se você voltar lá nos anos 80, os anos 90, o jornal do canal mais comum que tinha, que o pessoal mais assistia, e domingo à noite, nos programas de reportagem domingo à noite, o que falava? Que para você ter uma vida saudável, você tinha que comer verdura, que você tinha que comer frutas, que você tinha que fazer uma caminhada, uma atividade física 2 vezes por semana, evitar álcool, evitar fumo. Isso era o que se trazia nas mídias até os anos 80, 90. E hoje você vai ver, porque eu atendo pacientes há muitos anos, hoje você tem o paciente que come verdura, que come fruta, que não fuma, que não toma álcool em excesso, que faz uma caminhada em volta da quadra no parque 1, 2 vezes por semana e está hipertenso, e está diabético, e está com problema de obesidade, está com problema de obesidade mórbida e tal. Então a gente vê que isso não é mais o suficiente e a gente precisa ir além, porque o que deixava nós doentes lá na década de 80, década de 90, hoje o mundo mudou. Você fala, a genética mudou de 30 anos para cá, 40 anos para cá? Não. Peraí, se a genética não mudou, se o corpo do ser humano é o mesmo DNA, então por que tem mais doença desse tipo? Porque o meio externo mudou. Hoje você tem um número de toxinas muito maior do que você tinha nos anos 80, nos anos 90. Toxinas vindas pelo ar, toxinas vindas pelos alimentos, pela água que você bebe, toxinas vindo de maquiagens e séries de produtos que você utiliza no dia a dia. No seu carro tem toxina e assim por diante. Você tem mais desnutrição. Então o solo que plantava e colhia 10 anos plantando e colhendo, depois do 10º ano você já não tem mais aqueles nutrientes no solo, já não tem mais o zinco ali, já não tem mais o magnésio numa quantidade ideal, já não tem
vários nutrientes ficaram carentes. E o adubo do agricultor é o NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Não tem zinco lá, não tem selênio lá. Se não tem no adubo os nutrientes para devolver para a terra que sugou durante anos, aí a hora que aquele tomate vem, ele já não tem mais o tanto de nutriente que deveria ter. Você come, mas não tem nutriente. Então os alimentos já não têm mais o nível de nutrientes que deveria ter. Então, você come um alimento que ele já não é mais nutritivo. Você ingere toxinas que não deveriam estar dentro do seu corpo. Você tem conflitos emocionais e um excesso deles, porque antigamente, nos anos 80, 90, o cidadão trabalhava 8, 9 horas por dia. Hoje, com a internet, você trabalha 14, 15, 16, 18 horas por dia. Às vezes 10, 11 horas da noite, tem o teu chefe lá, teu colega de trabalho te mandando uma mensagem, você fica trabalhando, sonhando que você está trabalhando. Então você tem um nível de estresse, de conflitos emocionais, de sobrecarga. Você tem uma sobrecarga de toxina, você tem uma deficiência nutricional grande, você tem conflitos e excesso de conflitos emocionais, e aí o corpo já não dá mais conta. Não dá mais. O que funcionava de tratamento até os anos 80, 90 não funciona mais. Essa que é a verdade. E eu tenho relatos, inúmeros relatos de mãe, de pai que falam: o meu filho faz atividade física e às vezes mais que uma, além da escola ele faz natação, ele está comendo bem, está comendo uma dieta limpa e mesmo assim ele tem um sobrepeso, mesmo assim ele está acima do peso, está com obesidade ou está engordando. Então a gente tem que olhar um pouco mais profundo do que isso, porque como eu falei, o que funcionava lá atrás já não funciona mais hoje. Então, Gustavo, o que é que está causando tanta onda de obesidade, crianças acima do peso, assim como adulto? Assim como adulto. Só que a criança tem um quê a mais, que é um reflexo dos conflitos emocionais da mãe e do pai, que estão sobrecarregados. Porque antigamente, até os anos 80, a mulher não tinha a liberdade que tem hoje para viver a vida dela, estudar, trabalhar, fazer o que ela quiser. A mulher era dona de casa. Ela cuidava da casa, dos filhos e era isso. Hoje ela continua cuidando da casa, dos filhos, só que ela acumulou funções. Ela cuida da casa, ela cuida dos filhos, ela cuida do trabalho dela, muitos estudam. Então tem pelo menos aí 4 funções que só tinha 2 antes. Então a mãe está sobrecarregada. E se você é mãe e está nessa onda, que você trabalha, que você estuda, tem que cuidar de filhos e da casa, e às vezes tem um marido bunda mole lá, que nem sabe se virar, você tem que cuidar do marido como se fosse filho, você acumula 4, 5 funções. Nem ela consegue estar bem, imagina um filho. Existe uma lei na medicina chinesa que é avô, mãe, filho. Essa lei avô, mãe, filho significa que se a mãe não está bem, o filho não vai estar bem. Se a mãe está em equilíbrio, ela tem filhos em equilíbrio. É muito raro sair dessa regra. É muito raro. Então, se a mãe está em desequilíbrio, e às vezes não é ela que engorda, olha que interessante. A mãe está estressada, a mãe está sobrecarregada. Gustavo, por que você está falando tanto da mãe? Porque a mãe importa mais quando passa coisas para o filho, sabia? A mãe, como a mãe gerou, ficou 9 meses no ventre, ela protege, ela dá nutrição através do cordão umbilical, depois ela amamenta, a maioria amamenta, passa nutrição ali. Sinônimo de nutrição, comida, é mãe. A função da fêmea na biologia é proteger e nutrir o filhote. São as 2 grandes funções
da maternidade na biologia é nutrir e proteger o filhote. Quando esse filhote, animal ou ser humano, se sente desprotegido e não tem uma nutrição adequada, se a mãe não tiver, o filho não vai ter. Se a mãe se sentir desprotegida, e olha, um dos grandes conflitos aí que eu estou falando agora, é a mãe se sentir desprotegida. Se ela tem um marido que não está fazendo as funções de homem, de proteger a casa, sabe aquela história, tipo, antigamente o homem fechava a casa, o homem ia dormir por último, ele fechava a casa, conferia tudo e tal, trazia a sobrevivência para dentro do lar, fazia o papel do homem. Hoje você tem homem que no Jornal Nacional, 8 horas da noite, está dormindo, já vai dormir. A mulher fecha a casa, a mulher confere se está tudo fechado, confere o filho e vai dormir por último. Funções masculinas, você entende? Então, a mulher sai para trabalhar e o marido às vezes está desempregado, tem algum problema, etc. Enfim, fica em casa cuidando dos filhos. Então as funções trocadas. Essas funções trocadas, invertidas de polo masculino e feminino, também vai gerar conflitos, que também vai fazer com que o filho gere obesidade, diabetes, colesterol, etc, 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 problemas da tireoide, etc. Então, a primeira coisa a entender, como eu falei, as coisas que funcionavam lá atrás, na década de 70, na década de 80, na década de 90, para a saúde de uma criança, não funciona mais. A gente precisa ir mais longe. A gente precisa de uma trinca. E essa trinca é emocional em primeiro lugar, nutrição adequada em segundo lugar e eliminar a toxina. Então, emocional, nutrição, toxinas. Se você tiver um equilíbrio, e aí vem a sacada, primeiro a mãe, depois o filho ou a filha, enfim, aí o filho vai estar bem. Então, a primeira coisa que tem que acontecer dentro de casa, porque se não tiver dentro de casa uma cooperação entre o pai e a mãe, pode esquecer, o filho não vai melhorar a doença, a obesidade, o sobrepeso. O pai e a mãe tem que entrar na jogada. Não é colocar o filho para fazer atividade física e para ele seguir uma dieta numa nutricionista, num nutrólogo. Isso não vai adiantar. Isso vai começar a melhorar e trava. E volta a piorar. Começa e trava. Se os pais tiverem desequilíbrio. Se os pais tiverem, principalmente a figura da mãe, se os pais tiverem desequilíbrio de sobrecarga emocional, de uma dieta errada, de toxicidade, você pode fazer o que quiser para a criança, ela não vai se curar, ela não vai melhorar. Seja do sobrepeso, seja da obesidade, seja a doença que tiver vinda com aumento de peso. Então, os primeiros indivíduos que tem que entrar na jogada, primeiro é a mãe. Primeiro, em primeiro lugar. Aí vem o pai e aí vem o filho. O que mais importa na relação de uma família, primeiro é o casal estar em equilíbrio. O casal precisa estar em equilíbrio. O pai e a mãe precisam ter um certo equilíbrio e uma certa saúde. E aí os filhos, às vezes nem precisam fazer nada. Vocês acreditam? Que em questão de um mês, se o pai e a mãe resolvem começar uma atividade física adequada, uma dieta limpa adequada, e começa a manter por um mês e não mexe nos filhos, não mexe. Você acredita que uma parcela muito grande de filhos começam a melhorar a obesidade, começam a melhorar o sobrepeso, começam às vezes até a melhorar a diabetes, etc e tal, porque os pais estão entrando em equilíbrio. Isso é muito forte. Então, eu quero deixar um recado muito grande aqui, é que o foco nunca vai ser o filho em primeiro lugar. Porque a maioria do pai e da mãe, e eu até entendo,
Ai não, primeiro meu filho. Eu tô doente, eu não sei o quê, mas primeiro meu filho. Só que o pai e a mãe muitas vezes não entendem essas regras biológicas e espirituais, onde primeiro os pais têm que estar em equilíbrio. Se você vai ali na natureza e você vê os animais na selva, numa África, por exemplo, e você vê, ou não precisa ir muito longe disso, você vai no Pantanal, você vai no Cerrado brasileiro, você vai no bioma da Amazônia, e você acompanha o estudo dos animais, dos mamíferos, você vai ver que o macho e a fêmea do casal, eles têm que estar forte e bem para o filho estar bem, para o filhote estar bem. E no ser humano não é diferente disso. O ser humano, primeiro o casal tem que estar bem. Como eu falei, em primeiro lugar a mãe, equilibrada emocionalmente, ela tem que estar... equilíbrio não é não ter raiva, equilíbrio não é não ter medo, não tem nada a ver com isso. Equilíbrio emocional é outra coisa. Hoje, infelizmente, não dá tempo de falá-lo, mas fica aí o recado. A mãe tem que ter um equilíbrio emocional. Essa sobrecarga de fazer essas 4 funções, casa, filhos, trabalho e estudo dela, tem que ser administrado de uma forma correta, onde ela não fique sobrecarregada, e aí vem o marido para ajudar na história, etc, etc. Então é muito importante a mãe primeiro entender isso e ela está em equilíbrio. Mas Gustavo, eu como mãe, o que eu tenho que fazer em primeiro lugar? Em primeiro lugar, você tem que equilibrar o seu emocional. Então invista um tempo, dinheiro e energia fazendo terapia. Qualquer terapia, tá? Não importa. Você tem que começar por algum lugar. Você tem que tirar a carga emocional de você. É muita coisa. Então, primeiro você tem que investir em emocional. Segundo, você tem que fazer uma dieta limpa. O ideal seria contratar um nutricionista ou um nutrólogo para fazer uma série de bateria de exames, se você tiver condição financeira. Gustavo, não tem condição financeira. Então faz uma dieta limpa. Como é que eu faço dieta limpa? Tira industrializado. Você já tirando o que é tóxico, porque as pessoas, será que eu tomo ômega 3? Suplemento é em último caso que você vai ver. A primeira coisa é você tirar, arrancar o que é lixo da vida. O que é lixo, que é a comida industrializada. Não quer dizer que você vai radicalizar. Então nunca posso comer pizza? Lógico que pode. Mas não é 2 vezes por semana. Não é se afundando no final de semana. Isso não vai adiantar. Então você tem que fazer uma dieta limpa. Descascar mais do que desembalar. Você vai no supermercado, se você está vendo no teu carrinho, você tem que desembalar mais do que tem que descascar, você está numa dieta errada. Não é uma dieta limpa, tá? É uma dieta industrializada. Então, você mexer no emocional, e aí você tem que investir, porque sozinha você não vai conseguir. Sozinha não vai conseguir. Você tem que ter um profissional por trás que consiga entender o seu emocional e te dar um caminho correto. E aí você investir, você como mãe, numa dieta limpa. E aí aliar isso, uma atividade física intensa, no mínimo umas 3 vezes por semana, pronto, o teu carro começou a rodar. E aí se o marido entrar na jogada, se for casado, enfim, se o companheiro entrar na jogada, aí é excelente. Porque os filhos, a criança pequena, até os 10 anos de idade, ela não aprende pela linguagem, sabia? A linguagem é muito difícil ser codificada lá no cérebro. É muito difícil. A criança, o bebê, ela vai aprender através do exemplo. Ela fica olhando. E é pela intuição, ela vai vendo o comportamento da mãe, o comportamento do pai. Entendeu? Se o pai fala e a mãe fala, você tem que comer mais verdura, você tem que comer mais fruta. Só que a criança nunca vê esse pai e mãe comer verdura e fruta, falar não vai adiantar nada. A criança tem que idolatrar o pai e a mãe. Ela tem que ter uma referência, e essa referência é visual. Ela precisa visualizar. Se ela não visualizar, ela não vai fazer. Vocês entendem como funciona? Então, a gente já entendeu. O que funcionava nos anos 80, 90, não funciona mais. Esquece. O comportamento é outro.
O foco é o casal. Segunda coisa, o foco sempre é o casal. Primeiro a mãe, depois o parceiro, o pai e depois você vai ver o filho. Se agora você já ajustou, pai e mãe, estão fazendo alimentação limpa, estão fazendo atividade física intensa 2, 3 vezes por semana, estão investindo em controlar o emocional, fazendo alguma coisa para controlar o emocional. E sabe como que você equilibra também o emocional? Através de um hobby. Se eu pergunto para você aí, ó, escuta com atenção, você é pai, você é mãe, e eu pergunto para você, se você não estiver trabalhando, nem estudando, nem cuidando da casa, nem dos filhos, o que você faz toda semana para você? Você tem algum hobby? Você tem algum a fazer que te desestressa? Você tem? Se a pessoa fala assim, Gustavo, não tem. A minha vida é trabalho, casa, filhos, marido. A minha vida é trabalho, casa, filhos, esposa. Então, está numa roubada. Está prestes a entrar num precipício gigantesco, onde você vai adoecer, provavelmente você já está doente. Porque quem não tem hobby, quem não tem uma vida pessoal, já está doente. Alguns sintomas você tem. Ou não está dormindo bem, ou tem dores, alguma coisa tem. Tem, porque quem não tem um tempo de desestresse, se você não tem um tempo que você desestressa, você começa a adoecer. E aí filho vai adoecer, sabia? Então você tem que ter um momento seu. Então olha só, atividade física, dieta limpa, controle emocional, investir no emocional. E uma das coisas que é investimento emocional é ter um hobby. Então muitos pacientes que eu atendo que não tem um desestresse, que não tem um momento deles durante a semana, todo dia, pelo menos um horário é o momento deles, que não tem filho envolvido, que não tem sogra, que é o teu tempo. Pode ser meia hora, pode ser 1 hora. Mas você tem que ter todo dia algo. Você tem que ter todo dia para desestressar. Você tem que sair de casa, você tem que ter o seu momento. Senão você não aguenta. O cérebro não aguenta. É um investimento na sua saúde. Você tem um hobby. É um investimento. Então, quando o paciente eu vejo que ele não tem esse hobby, eu falo assim, olha, um dos complementos ao tratamento que eu vou te prescrever aqui, ó, você vai ter que me provar que você vai ter um tempo para você, você vai estar fazendo um hobby. Todo dia tem um tempo para você. Senão a tua doença não vai melhorar e você vai jogar a culpa que o meu tratamento não funcionou. Entendeu? Então, olha só como é que é. É um desafio, lógico que é um desafio. Meu filho está obeso. 50% disso é minha responsabilidade. Não é culpa. Tire culpa do seu dicionário. Eu ensino isso para os pacientes. Tira a culpa do seu dicionário. Porque culpa vai dar câncer, vai te adoecer, no mínimo vai te adoecer. O animal na selva não tem culpa, sabia? 2 emoções que o animal na selva não tem, que é exclusiva do ser humano, que foi implantada em nós para controlar grupos, que é culpa e vergonha. Culpa e vergonha não existe no reino animal, mas no ser humano foi implantado para controlar grupo. Sabia? Então tira isso, você é responsável. Quando você assume a responsabilidade, você está tendo uma atitude adulta emocional. Certo?